Para Deus fazer, eu tenho que sair. Eu tenho que tomar uma atitude para mostrar para Deus que eu estou interessado no que Ele está falando comigo. Não tem como ter alguma colocação de uma mudança na nossa vida sem primeiro eu tomar uma atitude. E a primeira atitude que eu tenho que tomar diante de Deus é acreditar que Ele está falando comigo na sua palavra. Começou a frente. Senhor Deus, eu quero te adorar, te glorificar, Senhor Deus, esta noite. E eu creio que a tua palavra, Senhor Deus, ela é verdadeira para conosco. Sabemos que a tua palavra, ó Deus, através do Espírito Santo, vai nos conduzir, vai nos mostrar, Senhor, aquilo que é de importante, aquilo que precisamos, meu Pai, ouvir e aquilo que precisamos mudar nos nossos pensamentos, na nossa vontade, nas nossas atitudes. E precisamos que o teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo que fala com o teu povo, fale com cada um de nós. Tira todas as preocupações, todas as incertezas esta noite, porque queremos, meu Pai, estamos colocando esta noite as nossas vidas em tuas mãos. Estamos pedindo que o teu Espírito nos capacite, Senhor, a vencermos todas as nossas barreiras, todos os obstáculos que vêm sobre as nossas vidas, porque ainda que venham as lutas, ainda que venham todas as coisas sobre as nossas vidas, mas nós estamos aqui, Senhor, de uma maneira para te adorar, para te glorificar. E se houver alguma tristeza, ou se houver algum pensamento contrário, que o teu Espírito esta noite fale conosco, que o teu Espírito Consolador fortaleça os nossos corações. Se tem alguma palavra ou tristeza de amargura, ó Deus, que os nossos corações sejam limpos, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, glorifica o teu nome, assim como o Senhor orientou Moisés, ó Deus, a conduzir o teu povo. Assim também eu estou te pedindo que o teu Espírito e que a tua palavra venha nos conduzir, a nos orientar a fazer aquilo que é a tua vontade. Fala que o teu servo quer ouvir, fala com a tua igreja da maneira que tu queres, porque entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode adorar o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Dentro dessa palavra que a gente falou um pouco na palavra introdutória, eu vou continuar dizendo para você, é muito difícil do ser humano ouvir a voz de Deus e tomar a atitude que Deus quer. Nós estávamos falando sobre algumas colocações das lideranças. Todos aqueles que são levantados para uma liderança, a Bíblia diz que muitas das vezes, por não ouvir a voz de Deus, eles criam alguns obstáculos para que muitos não se cheguem diante do Senhor. Por exemplo, um líder, quando eles se rebeliam dentro da congregação, a primeira colocação que a Bíblia diz é que ele não vai dizer bem da congregação. E Moisés, ele teve esse desconforto com aquelas pessoas que oravam com ele, aquelas pessoas que quando Moisés subia ao Monte Sinai para orar, aquelas pessoas que Moisés pedia a Deus para dar comida, aquelas pessoas que Moisés pedia ao Senhor para dar algo, aquelas pessoas que Moisés pediu ao Senhor para que a coluna de fogo estivesse sobre ele, aquelas pessoas que Moisés orava para que o nome do Senhor fosse glorificado, desse comida, desse água, e guardasse ele pelo frio, e guardasse eles pelo calor. A Bíblia diz que Moisés foi essa pessoa que tentou de todas as maneiras conduzir esse povo a chegar em um lugar, de uma terra prometida, aonde que eles paravam para acampar, aonde que eles paravam para ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que a manifestação de Deus descia, a glória de Deus descia, e Deus continuava falando com eles. Eles viam toda aquela colocação, a provisão de Deus, mas a Bíblia diz que a caminho do deserto, Moisés conduzindo, e quando ele chega em determinado lugar, perto do Sinai, Deus chega para Moisés e chama Moisés em particular e disse: olha para eles. Aí Moisés chega na posição, vira os olhos sobre ele, e Deus falou assim: olha, tem alguém no meio aí da congregação que está causando a rebelião no vosso meio. E a Bíblia diz que Moisés sobe para o monte, começa a orar a Deus, começa a suplicar a Deus, mas a Bíblia diz que quando Moisés desce, encontra esse povo em confronto, esse povo brigando um contra o outro. Querido, a Bíblia diz que o ser humano, ele tem
os seus temperamentos. E Moisés, ele sabia que o momento que ele subiu para o monte para orar, para pedir orientação a Deus, a Bíblia disse que Moisés deixou o seu irmão Arão. Arão é um sacerdote que Moisés colocou ele a responsabilidade para não deixar o povo se corromper, para não deixar o povo mudar a história, para que o povo não se voltasse contra as colocações de Deus. E Arão, ele tinha aquela colocação de orientar o povo: olha, isso aqui não é a vontade de Deus, Deus não gosta que você idolatra, Deus não quer que vocês adorem outra imagem, Deus quer que vocês não sirvam outro Senhor, Deus quer que vocês obedeçam a sua palavra. Mas a Bíblia diz que tamanho foi a opressão do povo sobre a vida de Arão, que Arão não suportou a colocação, e a Bíblia disse que Arão cedeu para eles. Enquanto Moisés estava orando, a Bíblia disse que Moisés, enquanto ele estava sobre o monte, 40 dias e 40 noites, Moisés estava sobre o monte orando, buscando a presença de Deus para trazer os mandamentos para o povo, e o povo estava embaixo de festa. Estava todo mundo rodeando, todo mundo cantando, todo mundo se alegrando, todo mundo longe da presença do Senhor. Eles já tinham feito um bezerro construído para tirar eles daquela situação, e a Bíblia diz que Moisés desce e vê a colocação de como eles estavam. Eles estavam totalmente voltados para suas próprias vontades. Eles se lembraram de toda a colocação que eles tinham no Egito. Eles viviam presos, eles eram os escravos no Egito, mas eles gostavam de ser escravos. Eles trabalhavam dobrado, mas eles gostavam de trabalhar dobrado. Eles tinham saudade da comida. Tudo que acontecia sobre a comida lá no Egito, eles gostavam. Então, quando eles estavam no deserto, e quando Deus botava eles no momento de alguma provação, eles começavam a questionar a Deus pela comida, eles começavam a questionar a Deus pela água, e Moisés, aquilo foi irritando Moisés, aquilo ali foi trazendo uma irritação no coração de Moisés. Moisés era um homem manso, Moisés era um homem que tinha aquele momento de ver Deus face a face. Então Deus disse: olha, Moisés, eu quero que você faça 2 trombetas de prata, para que você mostre para esse povo que eu ainda estou no meio dele. Eu quero que vocês toquem essa trombeta, para que eles possam entender a hora que eles têm que se levantar e a hora que eles têm que partir, a hora que eles têm que entrar e a hora que eles têm que sair. Então a ordem de Deus pelaquela trombeta é para que eles pudessem fazer tudo aquilo que estava de acordo com a vontade do Senhor. Então Moisés, ele chega diante do povo, apresenta aquelas trombetas e diz: vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma ordem de Deus, isso aqui foi o Senhor que mandou para quando nós estivermos levantando no acampamento, essa trombeta tem que ser apontada para lá, para que nós vamos avançar adorando, avançar glorificando e dizendo: o Senhor nos livrou da terra do Egito, o Senhor nos livrou da terra do Egito. Então tinha aquele cântico no meio do deserto: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantava as crianças, cantava Miriam, cantava todas aquelas pessoas que estavam naquela congregação e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque muitas das vezes você fala: por que eles estavam dizendo que só o Senhor é Deus? Para que eles lembrassem que aonde que eles estavam, o Senhor livrou eles. Só o Senhor é Deus. E Moisés chega perto dele e diz: ó, o primeiro sinal é para vocês entenderem, para vocês avançar. O segundo sinal é para vocês se levantar. E o terceiro é para vocês saírem. Vamos lá, que Deus está conosco. Hoje nós não temos uma trombeta sobre o arraial, sobre essa cidade, para mostrar ao povo que é uma ordem de Deus. Porque quando nós falamos o que é uma ordem de Deus, nós talvez pensamos que é só falar em línguas, nós pensamos que é simplesmente ser só batizado no Espírito Santo, mas a ordem de Deus era para que todo aquele povo saísse da situação como eles estavam. E aonde que Moisés enfrentou, um dos seus grandes desafios foi para falar com aqueles homens que eram conhecedores da palavra e que tinham se levantado contra aquilo que era a ordem de Deus. Moisés, levantado por Deus para poder orientar o povo que é o povo, mas aqueles homens
que estavam no meio da congregação e estavam começando a maldizer Moisés. Eles começaram a se levantar contra Moisés, e Moisés, ele pega aquela situação e diz: olha, hoje nós vamos tocar a trombeta para avançar. Aí, aqueles que estavam no grupo lá atrás, diz: olha, se vocês forem com Moisés, eu não vou, porque eu já sei o que eu vou fazer. Então Moisés: olha, não sou eu que estou dando a ordem, não sou eu que estou ordenando para vocês se levantarem. Foi o Senhor que mandou construir essa corneta, foi o Senhor que mandou para que seja de alerta nas nossas vidas. Hoje, a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem falado com a sua igreja através da sua palavra. Deus está nos avisando a cada dia o que vai acontecer pela sua palavra. Tem muitos moradores da terra, tem muitos cristãos dentro da casa do Senhor que estão ouvindo a ordem de Deus, mas não querem marchar segundo a palavra do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: Moisés, eu não quero que você, aleluia, eu não quero que você se levante contra esses homens. Eu quero que você faça, que ele entenda que sou o Senhor que estou dando a ordem para marchar. Aleluia, sou eu que estou ordenando para que eles marchem nesta terra. E olha que eu sou o Senhor que estou no meio de vós. Você consegue entender o que o Senhor Ele está fazendo no nosso meio? Você consegue entender o que Deus Ele quer no nosso meio? Nós talvez não percebemos o que Deus está falando nesses últimos dias, porque nós queremos ver Deus através de sinais. Se Deus chegar para mim e para você agora e falar: meu filho, abandone as tuas práticas, abandone as tuas paixões, abandone os teus prazeres, crucifique a tua vontade e segue-me, qual seria a minha palavra para Deus? Senhor, agora não, eu tenho que resolver muita coisa ainda, Senhor. Eu não posso abandonar as minhas práticas, não, Senhor. E a Bíblia disse que esses homens eram aqueles que viam o que Deus estava fazendo. Passam pessoas por aqui, tem pessoas em nossa volta, e sabem que essa casa aqui é uma casa para adorar a Deus. Todos que passam por essas portas aqui, seja lá em cima na Basileia, seja lá na Igreja da Assembleia de Deus, todos os moradores dessa terra aqui, eles sabem que a igreja é para salvar o homem do seu pecado. Todos que conhecem a igreja do Senhor sabem que a igreja é para pregar que Jesus Cristo está voltando. Todos aqueles que passam perto da igreja sabem que essa igreja, a igreja que o Senhor levantou, é para adorar ao Senhor. Mas a Bíblia disse que Moisés, ele fez de tudo ele fez para que aqueles homens se voltassem para Deus. Mas a Bíblia diz: sabe o que eles fizeram? Se levantaram contra Moisés. E a Bíblia disse que eles voltaram pelo mesmo caminho de outrora. Então Moisés, ele traz uma colocação nesse 3, diz: e quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti. Eu sempre vou dizer pela palavra de Deus: todos que são movidos pelo Espírito Santo de Deus tem que ter o quê? Ajuntamento. Todos aqueles que recebem o Espírito de Deus, como Moisés, ele teve essa responsabilidade de centenas e milhares de homens que estavam sob sua responsabilidade. Ele disse: homens, sacerdotes, chegue diante da congregação do Senhor e vamos nos ajuntar e vamos ver o que é que o Senhor vai nos dizer o que tenhamos que fazer. Então, quando essa trombeta tocou, era para que houvesse o ajuntamento do povo. Enquanto nós, queridos, estamos olhando para a nossa natureza, para o nosso pensamento, a igreja está se espalhando. O Espírito Santo ele está fazendo de tudo para juntar a igreja. O Espírito Santo ele está fazendo de tudo para trazer a comunhão entre os irmãos. O Espírito Santo está fazendo de tudo para que os nossos pensamentos não se corrompam. O Espírito Santo ele está fazendo de tudo para trabalhar nas nossas vontades. O Espírito Santo está fazendo de tudo para converter os corações desses últimos dias.
Aleluia! Diga para esse povo quem eu sou. Diga para eles que eu estou no meio de vós. E Moisés disse: olha, Senhor, eles se rebelaram contra a tua palavra. Eles não querem andar segundo os teus mandamentos. Eles não querem te ouvir. Eles estão ouvindo o som da trombeta, mas não querem descer na tua casa. Aleluia. Ele diz mais: mas quando tocarem uma só a ti, ajuntarão os príncipes, cabeças de milhares de Israel. Diga comigo assim: Moisés não lhe deu com uma só pessoa, foi milhares. Você imagina? Moisés, como presidente do Brasil, para comandar todos os cabeças do Brasil. E hoje, nós estávamos falando aqui que as pessoas às vezes julgam Dilma, né? Que Dilma é isso, que Dilma é aquilo, mas ela não tem nenhuma força, nenhum poder para comandar nada sozinha, porque ela dita uma coisa e tem outro que fala uma outra coisa. Dentro do Congresso, cada um fala aquilo que quer. É um partido para isso, é um partido para aquilo, é deputado para isso, é vereador para aquilo, é senador. Então tudo tem que andar de acordo com a vontade daquele que quer a sua vantagem. E nós aprendemos isso aqui hoje nessa manhã. Aquilo que é vantagem para as pessoas, aquilo que é vantagem para as pessoas é aquilo que vai lhe beneficiar. Ninguém nunca vai querer aquilo que não beneficia você. Geralmente as pessoas querem que Deus faça tudo para elas, mas nós não estamos fazendo nada para Deus. Então eu estou buscando o benefício de Deus. Eu quero que Deus resolva todas as minhas coisas, mas eu não quero ter essa presença de Deus. Esse povo aqui, eles estavam vendo que Deus estava fazendo tudo: comida, frio, fome, Deus estava fazendo tudo. Mas a Bíblia diz que eles chegaram no meio do deserto, eles começaram a brigar um com o outro. A igreja, nesse século 21, ela está atravessando as mesmas coisas. As pessoas, nós temos que olhar o mandamento do Senhor. Esse povo que aqui eu estou falando, eles não ouviram nem a trombeta e nem também deram crédito à palavra de Deus. Portanto que Moisés, ele chegou ao ponto de se enfurecer, porque o povo não queria mais viver de acordo com a vontade do Senhor. Então Moisés, ele olha e ele fica triste, porque ele trouxe o conselho lá no Sinai para que todo o povo fosse livre, para que todo o povo pudesse adorar a Deus. E eu digo que muitas das vezes os pastores dizem assim: a minha ovelha é a minha igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Ele é o pastor dos pastores. Aleluia, Deus. É Ele que comanda toda a ação da terra. Não tem nada que não aconteça nessa casa, na casa que Ele constituiu, que Ele não esteja ciente de todas as coisas. E nós aprendemos também hoje que Ele vai fazer uma colocação na terra. Ele vai reger a terra com vara de ferro. Não tem nenhum ser humano na terra que vai estar inocente. Não tem nenhum ser humano na terra que vai se tomar por inocente, porque a Bíblia diz que Ele está falando pela sua palavra. Então 5 diz: e quando as tocares, arrebate partirão os arraiais que se acham acampados do lado do oriental. Mas quando a segunda vez tocares o arrebate, e então partirão os arraiais que se acham acampados ao lado do sul, e arrebate, e tocarão para as suas partidas. Mas se houver de se ajuntar a congregação, tocareis e poreis não no arrebate. Então, quando a trombeta ela toca no meio da congregação, é para que todo o povo se ajunte, é para que todo o povo possa ser um em Cristo. A grande ação da igreja hoje é justamente tudo aquilo que Moisés passou. Moisés tentou juntar
milhões e milhares de homens, cabeça, para que eles pudessem fazer aquilo que era a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz que Moisés ele teve uma decepção com aquela colocação da escolha, e eles se levantaram, eles brigaram, eles bateram boca, eles questionaram, eles não quiseram fazer aquilo que era a vontade do Senhor. Então vem a outra colocação 7 dizendo: mas se houver de ajuntar a congregação, tocarás, e porém não arrebate, não tire-lhes o lugar. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocaram a trombeta, aleluias, e vós outros será isto por estatuto perpétuo na vossa geração. Então, quando nós passamos a adorar a Deus dentro da nossa casa, quando nós não falamos aquilo que desagrada a Deus na nossa casa, no nosso dia a dia, ou por onde quer que nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, a Bíblia diz que aquilo que você realmente está fazendo para Deus, ninguém vai se esquecer daquilo que você está fazendo para Deus. Eu digo para você, porque enquanto você está no centro da vontade de Deus, você vem, você pega a tua Bíblia, você marcha na terra, você vem com o intuito de adorar, de glorificar a Deus, de reconhecer a Deus e de saber que Ele é o Senhor da tua vida. A Bíblia diz que muitos vão estar olhando para a tua atitude. Muitos vão estar olhando como você anda, como você fala, a maneira que você pensa. Então a Bíblia disse que isso que nós estamos fazendo aqui hoje, você não pensa que às vezes tem pessoas que estão ao lado ouvindo a palavra, pessoas que estão lá na frente ouvindo a palavra, porque a Bíblia disse que o Espírito de Deus, quando Ele tem que tratar, quando Ele tem que salvar, quando Ele tem que libertar, a Bíblia diz que Deus Ele traz de longe, para que tudo aquilo que é feito sobre a tua casa, o seu nome seja glorificado. Então, quando você sair por essas ruas, aleluia, a palavra do Senhor vai estar sobre a tua vida. Quando você estiver se dirigindo para a tua casa, o Espírito de Deus vai estar sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque quando aquela pessoa olhar para você, vai ver a diferença na tua fala, vai ver a diferença no teu semblante, vai ver a diferença na tua atitude, e vai ver que aquilo que você veio buscar é a presença do Deus Todo-Poderoso, porque a presença vai estar com você, a unção vai estar sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus reservou esse momento hoje para que você possa levantar esta bandeira e adorar a Ele, sabendo que Ele é o Senhor da tua vida, é o Senhor da tua casa. Quando você adora, quando você glorifica, você sabe que Ele está contigo em todos os momentos. Aleluia! Diga comigo assim: tocar a trombeta dentro da minha casa, é para declarar quem eu sou para Deus. Cantar louvor dentro da sua casa muda a história. 8 diz: os filhos de Arão, sacerdote, tocarão a trombeta, e vós outros será isso por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando a vossa terra sair a pelejar contra os opressores, que vos apertam, também tocareis as vossas trombetas, e elevade perante o Senhor vosso Deus, e haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Amém? Diga comigo assim: eu tenho que usar a palavra de Deus no momento das opressões. Eu te expliquei ontem o que tenta oprimir as pessoas. O espírito opressor ninguém vê. O espírito opressor ninguém consegue ver, porque ele vem de uma maneira sutil, ele vem de uma maneira que você não percebe. Mas ele vem trazendo a tristeza, a desilusão, ele vem trazendo talvez o rancor. Então esse espírito ele vem de todas as maneiras para justamente nos tirar daquilo que é a vontade do Senhor. O espírito opressor é aquele espírito que faz você se escravizar naquilo que é a tua vontade. O espírito opressor, ele vem te oprimindo, te trazendo dor interna dentro de você, até você dar algum tipo de algum desmaio, e você, gente, eu não aguento mais, eu estou com uma dor no meu peito, eu estou com uma dor na minha cabeça, parece que
alguma coisa está me angustiando, e a Bíblia diz que esse espírito opressor, ele está agindo em muitos dos lugares sobre a casa do Senhor, para entristecer o povo de Deus, para trazer o povo de Deus para colocar para baixo, para trazer a tristeza, para que o povo de Deus desista. Mas uma coisa que a Bíblia diz que o povo tem que aprender: enquanto você estiver olhando para baixo, esse espírito opressor, ele vai talvez colocar você mais para baixo. Mas quando você estiver olhando para cima, glorificando, adorando e dizendo: o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da minha casa. Então, quando você estiver fazendo essas ações, o nome do Senhor vai ser glorificado aonde você estiver. A glória do Senhor vai manifestar na tua casa, a glória do Senhor vai manifestar na tua vida. Sabe por quê? Porque esse espírito da pessoa tem que sair da tua vida, do teu caminho, porque você é servo do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Vai na minha frente, Jesus, vai na minha frente, arranca toda esse mal, todo espírito de opressão na minha vida, na minha casa, sobre a vida dos meus filhos. Eu ordeno pelo poder da tua palavra que saia, porque o Senhor é que me dá autoridade para isso. Aleluias. Diga comigo assim: eu posso passar, porque Deus me dá autoridade. Você não tem como passar em lugar nenhum se o Senhor não estiver contigo. Amém, Jesus. E eu louvo a Deus, porque enquanto você estiver tocando a sua trombeta na sua casa, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, terceiro vem Jesus. Então, quando você começa a tocar essa trombeta da presença de Deus, adorando a Ele, a Bíblia diz que esses espíritos que te oprimem, que te escraviza, a Bíblia diz que vai ter que sair retirada, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê? Aleluia! Aleluia! É tempo que a gente venhamos fazer isso, porque esse espírito da opressão é o que está tentando destruir muitas vidas. Vamos pedir a Deus para que Ele nos livre desse espírito opressor nesses últimos dias, que você possa viver de uma maneira como a Bíblia diz. Se o espírito de opressão ele vem nessa direção, use a autoridade, saia da minha frente, em nome do Senhor Jesus. Porque a ordem que Deus me deu não é para parar. A ordem que Deus me deu não é para desistir. A ordem que Deus me deu não é para olhar o que está acontecendo. A ordem de Deus que Deus me deu foi para avançar. E eu gostaria que você esta noite tomasse uma posição e de avançar diante de Deus. Não olhe para trás, não olhe para aquilo que tenta te oprimir, não olhe para aquilo que tenta te entristecer. Olha para aquele que quer salvar você. Olha para aquele que quer mudar a tua história. O homem talvez não pode mudar a tua história, o teu pensamento talvez não pode mudar. Mas quando você examina o teu pensamento e diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e eu sei que muitos homens se levantaram contra a tua vontade, mas o teu Espírito ainda está sobre a vida daquele que crê no teu nome. E essa pessoa é você, que Deus escolheu para você vencer. Você ouviu o toque. Agora é preciso que você tome uma posição, que você entregue totalmente a tua vida a Deus. Porque se nós não mudarmos, nós vamos sermos escravos da nossa própria vontade. E pelo escravo da minha própria vontade, a Bíblia diz que vem a morte. E depois que morre, a Bíblia diz que vem o juízo. Quando nós partimos dessa terra, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, nós não temos o direito de alcançar a nossa salvação. Mas quando nós entregarmos a nossa vida e acreditar que a palavra de Deus é o poder para salvar a minha vida e a sua vida, a história vai mudar. 3 vezes a trombeta tocou.
Primeira foi para o povo entender que era Deus. Segunda ordem, para o povo se levantar. E a terceira ordem é para o povo partir. Sair daquela situação que eles estavam achando que teriam que ficar ali muito tempo. E o Senhor disse assim, ó, chegou a hora de você colocar o povo para se levantar e fazer aquilo que é minha vontade. A vontade de Deus, ela contraria qualquer princípio humano. A vontade de Deus, ela vai contrariar qualquer pensamento humano. Porque ele disse que a vontade de Deus não é a minha. Os seus pensamentos também não são meus. Então, quando Deus ele olha para mim e para você, a primeira coisa que ele vê é uma atitude. E a atitude que nós temos que ter é uma atitude para agradar a Ele, é uma atitude para se render a Ele, é uma atitude para entregar as nossas vidas na mão dele. Amém. Sem isso, não somos verdadeiros escolhidos de Deus. Sem a decisão, não tem como a gente falar que Deus está conosco. Sem confessar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, também não tem como, porque toda a ordem que deu para o povo foi para que ele saísse daquela situação e se entregasse verdadeiramente ao Senhor Jesus. Eles entregavam hoje a sua vida nas mãos do Senhor para Deus conduzir, e amanhã eles estavam matando um ao outro. Mas a ordem que Deus ele trouxe para Moisés, ainda que eles estejam matando um ao outro, mas a ordem que eu tenho para a tua vida, Moisés, é para que ele saia dessa situação que ele está hoje. Eu quero dizer para você hoje, o Senhor lhe diz, a tua situação, ela não pode ser maior do que o Deus que você serve. O que acontece na sua vida não pode ser maior do que Deus. Os seus problemas não podem atrapalhar você de caminhar com Deus. As suas preocupações terrenas não podem ocupar de você estar na presença de Deus. A sua vida pessoal do teu dia a dia não pode atrapalhar de você ter a comunhão com Deus. Os meus pensamentos, meus trabalhos, meu dia a dia não pode me atrapalhar de adorar a Deus. E Deus tinha dado a hora para que ele saísse daquela situação. A mesma colocação Deus está falando comigo e com você hoje. Enquanto você estiver preso na tua vontade, não vai acontecer nada. Enquanto você estiver preso no teu pensamento, não acontece nada. As coisas só vão acontecer quando você se desprender da tua vontade, do teu desejo, dos seus pensamentos e deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Ele deu uma ordem dizendo assim: vocês ainda estão presos em alguma coisa? Tem alguma coisa ainda que prende a vocês de caminhar? Tem alguma coisa ainda que prende vocês de não fazer a vontade do Senhor? Tem! Não, a minha não tem. A sua vontade. A sua vontade, ela é o seu inimigo. Porque ela vai fazer você ter o desejo. Ela vai fazer você sair da presença de Deus. O teu desejo vai fazer você crucificar Jesus mais uma vez. Porque Jesus, ele te deu a vida para que você fosse salvo. Ele entregou a vida dele no Calvário para que você tivesse uma decisão de fé hoje. E você não tem que tomar uma decisão para me agradar, porque a tua vida não pertence a mim. A tua vida não está nas minhas mãos. Eu não posso salvar você. Mas você talvez pode crucificar Jesus, porque você de repente abandonou Jesus pelo seu pensamento, pela sua vontade. E Moisés disse assim: olha, o Senhor está mandando hoje vocês se levantarem e rumam à terra prometida. Amém, Jesus. Mas tinha que ter uma confissão. Eles tinham que dizer aquilo que estava preso nos vossos corações. Qual é a decisão que você tem que tomar hoje? Qual é o tipo de palavra que você vai falar diante do altar de Deus? Que não dá mais? Que tudo está acontecendo só com você? Que todas as coisas só vêm sobre a tua vida? Então o Senhor, Ele dá essa condição de você sair e de você entender o que Ele quer com você. A ordem foi para o povo se levantar e depois o povo marchar. Hoje, o Espírito de Deus é o que converte o seu coração. E eu gostaria de falar para você o que prende o teu coração em relação à ordem de Deus.
o que prende a sua vida em relação à vontade de Deus. É muita coisa que acontece comigo, é muita coisa que me tenta me dizer, opa, abandona essas coisas que te entristecem aí e desça na casa de Deus. Abandone essas coisas que preocupam a tua mente e teu coração e desça na casa do Senhor. Abandona essas colocações que se levantam sobre a tua vida e desça na casa do Senhor. Senhor, mas eu estou tão preocupado, eu estou tentando, eu estou orando e não está acontecendo nada. Você tem que deixar o Senhor pelejar pela tua vida hoje. Você tem que deixar o Senhor diante desse espírito opressor da tua vida hoje. Você tem que deixar o Senhor ir de encontro à tua vida hoje. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida hoje. Você tem que fazer como Moisés falou: olha, se o Senhor, Ele está comigo e com você, Ele vai nos dar o livramento. Se o Senhor está diante de você, da tua casa, da nossa vida, Ele vai nos dar o livramento. Se Ele estiver diante dessa igreja, e se nós estivermos agradando a Ele, Ele vai nos dar o livramento. O que te prende, meu irmão? O que te prende, meu irmão? O que está no teu coração que não deixa você se inclinar diante de Deus? A ordem que Deus deu para Moisés é para que ele saísse do acomodismo espiritual. E houve um confronto entre eles, porque eles não quiseram obedecer. E eu quero te dizer a mesma palavra: o que está acontecendo dentro de você, que você não obedece a Deus, para que você e eu possamos ser cheios da graça, do favor de Deus. Temos que descer, temos que reconhecer, temos que suplicar a Ele: tira, Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que tenta me oprimir, tudo aquilo que me entristece, para que o teu nome seja glorificado na minha vida, para que o teu nome seja glorificado nesta casa. E quando alguém te perguntar, você vai dizer: o Senhor está pelejando pela minha vida, o Senhor está pelejando pela minha casa, o Senhor está diante da minha batalha, o Senhor está diante da igreja, o Senhor, Ele está comigo, eu não temerei, porque o Senhor, Ele é o meu sustento, Ele é o meu renovo, Ele é o meu refúgio. Desça na presença dEle e reconheça que foi Ele que te chamou. Reconheça que foi Ele que te escolheu. Ora canta chura mananas. Ora canta chura merimachia mananas. Ora canta nanachia canta nachia mananas. Quando eu estou diante do altar, eu estou falando: Espírito Santo, eu preciso da tua presença. Eu preciso que o Senhor, aleluia, derrame sobre a minha vida a tua porção do alto dos céus. Eu preciso que o Senhor, eu preciso que o Senhor encha a minha vida, Senhor, para que eu possa fazer a tua obra, para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu não fique sentado muito tempo, mas que eu tome uma posição de adorador, uma posição de servo, uma posição de serva, uma posição para proclamar que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Ele te levantou, meu irmão,
Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Pela palavra, o Espírito de Deus, Ele está falando conosco desde ontem. Só que nós apenas estamos como este povo, ouvindo, mas não estamos dando crédito. Eu sempre explico para a igreja que nós vamos ter esse privilégio hoje de dobrar o joelho. Amanhã ou daqui a pouco da madrugada a gente não sabe se vai ter esse privilégio. Esse privilégio que a gente tem de dobrar o joelho pode ser só hoje. E enquanto nós estamos pensando em amanhã o que vamos fazer, amanhã pode ser tarde demais, amanhã é outro dia. Ele disse: não deixa para fazer hoje. Porque se você deixar de fazer hoje, se você não ouvir o som dessa trombeta, eu vou só te dizer uma coisa: eu só vou me lamentar por você, porque você ouviu e não compreendeu o que a Bíblia diz. Se ajuntaram todos na presença do Senhor e se prostraram para que eles pudessem sair de onde eles estavam. Eu vou te dizer uma coisa: enquanto o seu pensamento for mais forte do que a palavra, nós vamos ficar no mesmo lugar. Agora, quando o meu pensamento se volta para a palavra e eu entendo o que Deus quer comigo, eu me curvo na presença dele, porque Satanás, ele disse: olha, se tu prostrares diante de mim, dobrar o teu joelho, eu te darei todas as coisas. Tem alguma coisa que age na igreja que a gente precisamos entender. Quem não gosta de ver você com o joelho dobrado, você sabe muito bem. Você sabe muito bem quem não gosta de ver você com o joelho dobrado. E ele vai lutar dia após dia para que você não aprenda a se curvar diante de Deus. Quando você se curva diante de Deus, é porque você mostra para Ele que você é servo. Quando você coloca a tua boca no pó, você mostra que você precisa dele. E quando nós ficamos imunes, sem nenhuma reação, ele diz: desperta do que dorme, porque no dia vai ser dias de grande lamento, porque essa atitude é para o povo que quer alcançar. Senhor Deus, eu quero te louvar e te glorificar por essas vidas que aqui estão. Eu quero te pedir uma cobertura sobre a tua palavra, sobre essas vidas que estão prostradas, Deus, diante do teu altar. Tu sabes tudo aquilo que tem afligido a mente, o coração, mas a tua palavra, ela não volta vazia. A tua palavra muda a história. A tua palavra manifesta a tua vontade, o teu querer sobre as vidas que estão prostradas aqui, porque nós estamos colocando esse propósito diante de ti. Enquanto estivermos ouvindo a tua voz, queremos nos curvar diante do teu altar. Enquanto nós estivermos ouvindo a tua voz, queremos nos curvar para sermos guardados por ti e o teu nome ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar assento nesta hora e adorar ao Senhor Jesus.